Fala pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Open Cup, a Lamar Open Cup, o segundo torneio mais antigo do mundo de futebol, e ele acontece nos Estados Unidos, que é uma surpresa até para mim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse torneio que está rolando nesse exato momento aqui nos Estados Unidos. Mas antes, queria me apresentar. Meu nome é Denis Silva, sou jornalista e sou correspondente do Real Salt Lake aqui na MLS nos Estados Unidos, beleza? Lembrando que esse vídeo ele é patrocinado pela OneWin, a casa de apostas com as melhores odds do mundo. E para quem gosta de MLS, as odds são ótimas e tem odds lá que eu vou mostrar para vocês hoje aqui para esse fim de semana da MLS. Eu vou mostrar aqui 3 jogos que eu acho legal, que provavelmente eu vou colocar aqui, eu vou apostar e eu vou apostar sempre nas melhores odds, tá? Então vamos começar aqui com o New York City contra New England Revolution. Vocês podem ver que pro time da casa, se eles ganharem o New York City, que não é nada mal eles ganharem, tá pagando 2.01 pela vitória do City, 3.56 pelo empate. Esse jogo pode dar muito empate, e 3.42 na vitória do New England, tá? E isso pode acontecer também porque o New England está vindo muito bem esse ano na MLS, tá? Eu vou de empate nesse jogo, tá? Depois tem um clássico aqui, um dos maiores clássicos na MLS, tá? Que é Seattle Sounders contra Portland Timbers, tá? Um jogaço. Tá pagando para o Sounders 1.59, só que o Sounders não tá vindo muito bem nessa semana. O empate, que pode dar o empate, 4.05 tá pagando. E a vitória do Portland tá 5.13. Eu vou apostar na vitória do Portland, que o Portland tá um pouquinho melhor esse ano, beleza? E para fechar aqui as apostas dessa semana, Inter Miami contra DC United. Tá pagando 2.34 pro Inter Miami, 3.48 no empate e 2.81 no DC. Eu nesse jogo vou de empate. Então, pessoal, se você quer ganhar até 500% de bônus nos seus depósitos, só usar esse código aqui, DenisMLS, que você pode ganhar até 500% de bônus. Beleza? Então vamos pro conteúdo. Então, pessoal, começando aqui, primeiro eu vou passar para vocês hoje a Open Cup, ela está nas quartas de final, tá? Que vão acontecer a partir da próxima semana. Eu vou passar os jogos para vocês, só para vocês verem os classificados. Tem algumas surpresinhas aí, que nem como se fosse na Copa do Brasil, sempre aparece um time como surpresa. E a gente começa na terça-feira, no dia 6 de junho, às 11 horas da noite, horário de Brasília, vai ter Cincinnati FC contra Pittsburgh Riverhounds, sei lá como fala, é um time da USL, surpresa. Depois, no dia 6 também, a gente já tem um jogo mais importante, Chicago Fire contra Houston Dynamo, também. Esse jogo vai acontecer à 00:30, horário de Brasília, tá? De terça para quarta. E aí na quarta-feira, já à 00:00, de quarta para quinta, Birmingham Legion Football contra o Inter Miami, outra surpresa. Então, mais um time da USL. E o USL seria o equivalente à segunda divisão daqui, tá? E na quarta-feira, à 1:30 da manhã, horário de Brasília, 10:30 da noite no meu fuso aqui. Meu Deus, vai ser 10:30 da noite o jogo e eu vou ter que cobrir esse jogo. Ai, meu Deus. Vou chegar em casa bem tarde na semana que vem. Real Salt Lake, que é o time da casa, contra o Los Angeles Galaxy. Ontem eu fui cobrir o jogo do Real Salt Lake contra o Galaxy aqui em Utah, pela MLS. Tá? O Galaxy venceu, eles estão vindo muito mal, sofrendo crítica da torcida. Eles venceram de 3-2. Foi um jogão. Galaxy abriu 1-0. Real Salt Lake virou a partida para 2-1 e depois o Galaxy virou rapidinho para 3-2, um jogo maluco. E até ontem esse vídeo era para estar sendo gravado de lá do estádio, mas eu não consegui porque eu estava tentando ir atrás da diretoria ou do técnico do Galaxy para tentar colher uma declaração sobre o Douglas Costa, que não vem jogando. Ele está na lista de machucados, mas
anteontem ele recebeu um mandado de prisão no Brasil por não pagamento de pensão. Então eu queria escutar um pouquinho do pessoal do Galaxy sobre o Douglas Costa, que não vem jogando, né? Um investimento muito mal feito. Ele ganha por volta de 4 milhões de dólares por temporada e não joga. Então acho que é uma das piores contratações de jogadores designados da MLS da história, tá? Da história, prejudica demais a imagem dos jogadores brasileiros aqui nos Estados Unidos. Mas eu queria escutar. Mas na quarta-feira, ninguém deu declaração nenhuma de nada. A gente não pode entrevistar jogadores, a gente não pode fazer nada. Mas eles falaram que talvez na próxima quarta a gente pode ter acesso a algum jogador. Eu queria tentar entrevistar o Chicharito Hernandes, né, que jogou no Real Madrid, no Bayer Leverkusen. Ontem ele não veio para cá porque ele foi expulso no último jogo da MLS, mas quem sabe na quarta-feira que vem a gente consegue trocar uma ideia com eles. Mas, pessoal, além de mostrar um pouquinho para vocês a situação da Open Cup nessa semana, eu queria falar um pouco sobre a Open Cup, tá? Que para mim é um campeonato que ele é meio que uma decepção, tá? A Open Cup, para quem não sabe, ela é administrado e gerido pela US Soccer, tá? Que seria a CBF daqui. Diferentemente da MLS. A MLS é gerida pela MLS, que é uma empresa que detém os clubes são franquias da MLS, tá? Então é diferente o gerenciamento e tal. Então a Open Cup ela é gerida pela US Soccer, né, que é a Confederação Americana de Futebol, e muito mal gerida, podemos dizer assim, né? Que nem o Neto fala, diga-se de passagem, muito mal gerida. Lembrando que é um campeonato muito importante, é o segundo maior campeonato, o segundo campeonato mais antigo da história, só não é mais antigo do que a FA Cup, que seria a Copa da Inglaterra. Então é um campeonato muito antigo, até para minha surpresa quando eu estava pesquisando. Então é um campeonato muito mal cuidado, muito mal gerido. A maioria dos times da MLS estão jogando com times B, às vezes nem time reserva, estão entrando com time B, com jogadores que jogam a MLS Next Pro, que seria a segunda divisão da MLS. O equivalente estaria entre segunda e terceira divisão aqui dos Estados Unidos. E para você ver que a maioria dos times nem tá ligando muito. O Real Salt Lake, que é o time local, no último jogo, que foi contra o Colorado Rapids, por ser um clássico e tal, eles entraram com um time mesclado e foram bem e tal. Um jogo anterior do Real Salt Lake, eles jogaram com um time quase todo reserva. E porque paga muito pouco, se eu não me engano, o campeão da Open Cup vai receber $200 mil de premiação, gente. É nada de prêmio, nada. 200. Para vocês terem uma ideia, quem classificou ontem teve rodada da Copa do Brasil. Aqui, quem passou, acho que para as quartas de finais da Copa do Brasil, vai ganhar R$6 milhões para as quartas de final. Aqui o campeão vai ganhar $200 mil. Não é nada. Alguns times, como o Galaxy, que é o adversário do Real Salt Lake na semana que vem, ele é o único time que está apostando todas as fichas na MLS, na Open Cup. Por quê? Porque ele está indo muito mal. Na MLS esse ano, e eles estão apostando na MLS Cup como uma válvula de escape ali para o torcedor, para dar uma explicação ali para o torcedor, tentar levantar um troféu. E o que importa no fim das contas na MLS Cup não é o dinheiro, não é o troféu, é a vaga que ele dá para a CONCACAF Champions. Basicamente é isso. O Galaxy está usando isso só para dar uma acalmada nos torcedores. Então eles estão jogando com o time principal. Até ontem foi essa pergunta que eu fiz na coletiva de imprensa para o técnico, para o Pablo Mastroianni, que é o técnico argentino do Real Salt Lake. Eu perguntei para ele se ele está pensando em entrar com o time titular no jogo contra o Galaxy. E ele falou que ele ainda não sabe se ele vai entrar com o time titular. Ele vai depender muito, porque o Real Salt Lake nesse fim de semana ele joga contra o Austin no Texas. E vai depender muito da situação de cada jogador física, como que vai estar a recuperação deles. Então quem tiver bem, talvez ele coloque no jogo. Porque ele também, nos últimos jogos, como ele mesclou o time e teve um resultado bom, eles deram um bom retorno. Acabou de acabar a energia aqui em casa, nesse exato momento.
Então, como alguns jogadores deram um bom retorno e o time mesmo mesclado jogou bem, ele talvez, eu senti que ele vai mesclar o time contra o Galaxy. Então vamos ver como que vai ser. Acabou de voltar a energia. Então vamos ver como que o Real Salt Lake vai entrar para essa partida. Mas assim, gente, a US Soccer ela precisa olhar com mais carinho para esse torneio e eles precisam entrar em acordo com a MLS para fazer uma divulgação melhor, para fazer criar jogos com melhores. Por exemplo, o Real Salt Lake foi jogar contra o Las Vegas Lights, lá em Las Vegas. É um time pequeno, tal, jogaram no estádio pequeno lá. Só que, tem um estádio novinho lá em Las Vegas, que é o estádio do Raiders, do time da NFL. O estádio é lindo o estádio. É muito legal o estádio lá. Que custava colocar o jogo lá nesse estádio? Que custava? Ia atrair turista, porque Las Vegas tem muito turista. Ia levar turista. Por exemplo, se eles levassem o jogo para o estádio do Raiders, provavelmente muitos jornalistas daqui de Utah e principalmente muitos fãs do Real Salt Lake iriam para Las Vegas para assistir o jogo lá no estádio do Raiders. Tá, aí você podia falar deles, mas não tá tendo jogo do Raiders, o campo vai estar com uma marcação toda diferente. Não, a NFL já acabou, já tinha acabado. Então, seria muito melhor se levasse o jogo para lá. Ia atrair muito mais público, ia ser muito mais legal. Eles iam fazer mais grana, poder vender mais patrocínio. Então, assim, muito mal administrado, na minha visão, muito mal administrado. Então, eu acho que é um campeonato que tem um potencial enorme. É muito legal ver times da MLS jogando contra times da USL e de outras divisões. Seria muito legal ter essa oportunidade. Mas, assim, o torneio é muito mal administrado. Jogos só de mata, né? Não é mata-mata. Então, assim, muito, muito mal administrado. Eu acho que o campeonato ele tem um potencial muito grande. Da mesma forma que a Copa do Brasil é levada, eu tenho muitas críticas à CBF, mas eu acho que a Copa do Brasil, a forma com que é feita, é muito legal. É divertido para o público, jogos interessantes, com premiações boas para os clubes. Então, eu acho que eles poderiam vender. Tem jogo que é transmitido por TVs locais, amadoras, sabe? Tenta vender para uma Fox, para uma ESPN, para a Apple TV, que agora tá cuidando da MLS, sabe? Então, assim, muito mal administrada. Vamos torcer que nos próximos anos a Open Cup seja melhor administrada e proporcione jogos mais interessantes pra gente. Beleza? Então é só um desabafo aqui que eu queria falar sobre a MLS Cup. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos próximos dias eu vou novamente ao estádio, vou gerar mais conteúdo e vamos tentar ir atrás do pessoal do Galaxy para ver o que eles falam do Douglas Costa. Beleza? Então escreve nos comentários o que você achou do vídeo, do conteúdo. Tem uma live de ontem que eu gravei lá do estádio. Também, se vocês puderem ir lá falar sobre. A gente falou um pouquinho sobre a CONCACAF Champions, que ontem teve o primeiro jogo, mas eu vou fazer um outro vídeo para falar desse jogo. Beleza? Então é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto.